Olá, alunos do quinto ano! Nesse momento, nós vamos iniciar a correção das atividades do livro didático de língua portuguesa. A atividade de ontem foi a seguinte: vocês vão fazer a leitura de um texto que aparece nesse livro aqui, ó, Redescobrindo o Brasil, escrito pela jornalista e escritora Rebecca Kirch. Aqui está ela. Então, nós vamos iniciar aqui a leitura. Na verdade, vocês já fizeram a leitura, né? Deste texto. E nós vamos discutir um pouquinho sobre ele. O nome do texto: O Dia de um Pequeno Trabalhador. Aqui vem com uma sugestão. Essa sugestão, ela seria ótima se nós estivéssemos em sala de aula, porém, nós não estamos. Então, eu sugiro outra coisa para vocês. Aqui está pedindo para que cada aluno leia um parágrafo com muita atenção, porque cada um vai ler um, quando um para, o outro inicia. Esse tipo de leitura nós já tínhamos o costume de fazer em sala de aula. Porém, dessa vez a gente não vai poder fazer dessa forma. Então, eu peço que vocês voltem no texto e escolha aquele parágrafo que chamou mais a sua atenção, aquele que você mais gostou. Lembrando aqui o que é parágrafo. Nós temos aqui o título do texto. Toda vez em que tiver esse espaço aqui, que é o parágrafo, esse espaço, ó, e letra maiúscula, isso daqui é um parágrafo. Então, aqui nós temos um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais um nessa página. 12. Então, esse trecho do livro, esse texto, ele tem 12 parágrafos. Você vai escolher aquele que você mais gostou, vai gravar um áudio e vai me enviar. Vou estar esperando. Estudo do texto. Essas 4 primeiras questões, elas têm o balãozinho. Então, vocês vão apenas responder oralmente com a família de vocês. Quem quiser responder para mim também pode. Pode gravar um áudio e responder. O relato lido tratou sobre o que você havia imaginado antes da leitura? Comente. Número 2. Observe o título do texto. Foi possível prever o assunto que seria tratado? Número 3. O que foi apresentado sobre o pequeno trabalhador é o que você tinha imaginado? Número 4. O que você sentiu ao ler o relato e conhecer a vida de Francisco? Por quê? Comente com seus colegas. Você vai estar fazendo esse comentário com a sua família. Número 5. O texto que você leu é um relato que trata sobre Francisco. Quem é ele? Marque um X. Um homem que trabalha o dia inteiro em uma olaria? O que é olaria, gente? Alguém pesquisou? Espero que vocês tenham tido a curiosidade de perguntar para o papai, para a mamãe, para a família de vocês. Olaria, ela é uma oficina de cerâmica, blocos, tijolos, é um local destinado à produção de objetos que utilizam o barro ou a argila como matéria-prima. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que ele trabalha numa fábrica de blocos, de tijolos. Então, tá. Um homem que trabalha o dia inteiro em uma olaria? Uma criança que só vai à escola e não trabalha? Ou uma criança que estuda e trabalha em uma olaria? Francisco, ele é uma criança que ele estuda e trabalha em uma olaria. Qual a ideia central desse relato? Ele queria apresentar o dia a dia de um menino de 12 anos que já é um trabalhador.
Número 7. Podemos dizer que Francisco se assemelha a certas crianças e se diferencia de outras? Explique de que maneira isso ocorre. Bom, Francisco ele se assemelha a outras crianças quando vai à escola, brinca, nada. Falaram outras características lá. Se você colocou outras formas de se divertir, outras coisas que ele faz que todas as crianças costumam falar, você completou aí, não tem problema. Eu parei aqui e coloquei etc, mas lá no texto tem mais algumas coisas. Então ele se assemelha nisso, na escola e nas brincadeiras. E ele se diferencia de algumas delas porque tem que trabalhar. E criança, na verdade, deveria apenas estudar e brincar. Releia a fala da mãe de Francisco sobre os estudos do filho. Eles estão todos atrasados. O que isso significa? Letra A. A fala da mãe de Francisco indica que seus filhos não conseguem acompanhar os estudos. Letra B. Por que isso ocorre? Porque eles trabalham na olaria para ajudar no sustento da família. Então, eles cansam, né? Eles dormem pouco, trabalham muito e acabam não tendo ânimo para estudar. 9. Segundo o pai de Francisco. Tô achando escuro esse vídeo. O menino deve continuar os estudos? O menino deve abandonar os estudos e arrumar um emprego? Segundo o pai do menino, e segundo está no texto, o pai falava que ele deveria continuar os estudos. Número 10. Por que o pai de Francisco pensa dessa forma? Resposta. Pois, segundo o pai, o filho tem boa memória, ou seja, tem facilidade de aprender na escola e, se continuar estudando, pode arrumar um emprego que não seja na olaria. Sobre a continuidade dos estudos do filho, a mãe explicou. A gente tá pelejando. Letra A. Com base no contexto em que foi empregada, marque um X no sentido da palavra pelejando. Eu acredito que vocês já escutaram essa palavra. Eu já ouvi bastante. Vocês acham que é o desespero? Lutando ou vencendo? Pelejando, gente, ele significa lutando. Nesse contexto em que ele foi utilizado, significa que está lutando, que está batalhando. Então, nós vamos fazer um X aqui. O que ela quis dizer com essa fala? Ela quis dizer que estão lutando para que Francisco não siga o caminho dos irmãos e tenha que parar de estudar para poder trabalhar. Então, eles estão lutando, estão fazendo de tudo, todo o possível dentro das possibilidades da casa dele, que ele não pare de estudar, que ele continue com os estudos, mesmo estando trabalhando na olaria. Observe o trecho a seguir. Magro, franzino, mas sorridente. Por que magro, franzino está ligado a sorridente? Pela conjunção mas. Porque o trecho quer destacar que o menino era muito feliz? Porque há um contraste entre ser magro, franzino, que é o aspecto negativo da criança nesse contexto, a ser sorridente, que é um aspecto positivo da criança. Quis dizer que é um contraste, né? Ao mesmo tempo que ela é uma criança que trabalha, que tá ali sofrendo entre aspas, né? Mas tem uma vida pesada, uma vida dura, que uma criança não deveria ter, mesmo com toda essa peleja, vamos usar a palavrinha que nós utilizamos aqui, com toda essa luta, ele ainda é um menino feliz, ele ainda consegue sorrir e brincar.
questão 13, na página 152. Leia alguns trechos do relato. Letra A. Fico cansado arribando o tijolo. Não gosto. Letra B. Tem hora que eu saio para brincar e pai vai atrás dele. Se ele não vai, passo o dia todo lá, brincando. Letra C. Queria que tivesse carne. Letra D. Queria viver com eles. Então, vamos às perguntas agora. Letra A. Por que foram empregadas as aspas nesse trecho? Nós estudamos sobre isso. Vocês percebem que todas as falas aqui, em todas as letras, tem essas falas, esses trechos, esses relatos, e tem a aspas aqui, abre aspas no início e fecha aspas ao final da fala, desse relato. Abre aspas, fecha aspas. Abre, fecha. Abre aspas, fecha aspas. Por quê? Por que isso? Por que essa pontuação foi inserida aqui nesses relatos? Para indicar as falas de Francisco. Essas são falas do menino. Foi a fala dele. Não foi da escritora. Foi o menino que falou. Letra B. No trecho B, foi empregada uma expressão usada em situações de fala informal. Que expressão é essa? Vai atrás dele. Nós vamos localizar primeiro, né? A B. Qual é a expressão? Vai atrás dele. É uma fala informal, porque ela é usada no nosso dia a dia, né? Tem pessoas que falam dessa forma. Ela é informal, porque quando nós vamos escrever na escola, por exemplo, fazer um texto, na escola uma redação, você não pode estar utilizando essas expressões dessa forma, né? Vocês podem colocar de outra forma, que seja mais adequada. Vai atrás de mim, né? Vai à minha procura. Mas essa daqui é uma fala informal que ele usa no dia a dia. Letra C. Indique no trecho A expressões que indicam regionalismo. Nós estudamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre os costumes, sobre a cultura, as regiões do nosso Brasil, que são 5 regiões, e cada região nós temos um jeitinho de falar diferente. E onde vocês perceberam isso? Na letra A. Acompanhe aí no livro de vocês, viu? Fico cansado arribando tijolo. Não gosto. A palavra arribando. Essa palavra, ela indica o regionalismo, porque normalmente a gente fala levantando, pegando, né? E aqui, muito no Nordeste, nós escutamos muito isso, arribando. Então, essa é a palavra, arribando tijolo. Não gosto. Observe o emprego no número 14. Observe o emprego dos 2 pontos e da vírgula no trecho a seguir. Podia, então, dedicar-se ao que gostava de fazer, jogar futebol, nadar nos rios e brincar de pebolim. Então, letra A. Com que finalidade os 2 pontos foram empregados? Vamos ler novamente, ó. Podia, então, dedicar-se ao que gostava de fazer. 2 pontos. Acompanhe no livro de vocês. Jogar futebol, nadar nos rios e brincar de pebolim. Com que finalidade os 2 pontos foram empregados? Nós estudamos também bastante sobre isso, né? No outro PET. Expor uma enumeração de atividades que o menino gosta de fazer. Veja lá.
gostava de fazer, 2 pontos, começou a citar todas as coisas que ele gostava de fazer e que ele podia fazer quando não estava na olaria. Letra B, marque um X na alternativa que indica a finalidade com que a vírgula foi empregada. Agora a vírgula tá aqui, gente, ó. Jogar futebol, vírgula, nadar nos rios e brincar de pembolim. Ó a vírgula aqui. O que ela tá fazendo aqui? Qual é a finalidade dela? Introduzir uma enumeração? Separar os elementos de uma enumeração? Ou apresentar uma explicação? Está separando os elementos. Ele citou 3 coisas: jogar futebol, nadar nos rios e brincar de pimbolim. Então, está separando o jogar futebol do nadar nos rios. Então, separar elementos. Essa foi a correção das atividades de ontem do livro didático. Muito obrigada, até a próxima!